Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia e pelo teu amor. Eu coloco essa live nas tuas mãos e a minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor que sonda os corações, sabe da necessidade dos meus irmãos. Me ajude nesse momento e me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Seja bem-vindo. Seu Neco do Nordeste. Verinha, bom dia, minha querida. Arena Hulk. Nossa, vocês estão com um nome bem difícil hoje, hein? Brennan. Ó, que nome, tá bem difícil seu nome. Brennan César. Alves, bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Nádia, seja bem-vinda, Graça. Muito obrigada pela presença de vocês. Luciano, bom dia, gente. Graziele, bom dia. Efésios 5:4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação. Não é que é? Efésios. Gente, eu tô lendo um versículo antes, mas eu vou ler porque faz sentido. Eu não ia ler isso não, mas faz muito sentido com o que eu vou dizer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que você comunique graça aos que ouvem. Olha, eu não ia ler esse versículo e acabei lendo. É Efésios 4:29. Então, o versículo que eu quero ler, que eu tinha marcado aqui para ler, é o 5:4. Então, vamos lá, mas ele complementa esse versículo 5:4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, suportai-vos com ações de graça. Juntando com o versículo que eu não ia ler, acabei lendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Eu estava agora de manhã, quando eu fui fazer minha devocional para repartir com vocês, esse texto de Efésios 5:4 falou muito ao meu coração. A gente acha que não tem nada a ver, né? A gente usar as nossas palavras para fazer brincadeiras, para fazer... E as nossas palavras, às vezes, numa rodinha, elas são palavras que tem torpezas, que tem parvoíce, que tem chocarrice. Que palavras difíceis são essas, né? Às vezes nós não cuidamos com o que a gente fala. Às vezes a gente, ao invés de trazer luz para o ambiente que a gente trabalha, o ambiente que a gente está em casa, ao invés da gente trazer graça, a graça de Deus aos que estão nos ouvindo, a gente entra nas brincadeiras e começa a falar igual todo mundo fala. A gente não cuida de mudar o nosso jeito de falar. A Bíblia diz que sem santificação, né, nós não temos como agradar, como obter de Deus a graça, o favor, a alegria do coração dele. Nós precisamos santificar. E acredito que uma das coisas mais difíceis de santificar são os nossos lábios. O que a gente fala. A gente não conhece o poder que tem as nossas palavras. Nós não temos a dimensão do tanto que as nossas palavras ela tem um alcance, né? E tem o poder de transformar o ambiente, tem o poder de transformar a vida de outras pessoas, o dia de outras pessoas, né? Quantas vezes o ambiente do seu trabalho está pesado, está carregado, e uma palavra que você disser cheia da graça de Deus, temperadinha ali com sal, com equilíbrio, você pode trazer graça ao ambiente. Mas muitas vezes nós caímos na cilada das palavras que trazem morte sem a gente perceber para os ambientes. Nós temos que cuidar com o que a gente fala. Nós somos povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
E quanto mais nós temos intimidade com o Pai, ontem a gente estava falando, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós cumprimos a lei, mais nós cumprimos os mandamentos. Porque não é o nosso esforço, a força do nosso braço que faz com que a gente traga equilíbrio para o ambiente, para a nossa família, para onde a gente está. O que traz equilíbrio é a consequência do nosso relacionamento com Deus. Então é nítido, é fácil de você identificar a pessoa que ela está cheia da presença de Deus na vida dela, por causa do jeito que ela fala. E às vezes eu fico observando, fico ali atenta, porque às vezes nós usamos as mesmas palavras que as pessoas que não são santificadas, que não se santificam para Deus, que não têm relacionamento com Deus, usa. E às vezes você fala, mas é só uma brincadeira, você leva muito a sério as coisas. Mas a palavra é algo que nós temos que levar a sério. Porque a palavra traz à existência coisas que não existem. Você fala, Fernanda, agora você virou coach. Não, a palavra de Deus diz isso. Que a nossa palavra, ela é semente, ela traz vida e pode trazer morte. Tem poder na nossa palavra. Então nós temos que cuidar com o que a gente fala. Lá em Colossenses 4:6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como responder a cada um. Ninguém gosta de uma comida que não tenha sabor, né? Nós gostamos de uma comida bem temperada, é prazerosa. E quantas vezes as pessoas têm desejado a sua presença? Eu tô com saudade de ouvir fulano falar, tô com saudade de me encontrar com a pessoa tal, porque tudo que ela fala é agradável. Ela nem sabe, ele nem sabe, mas quando abre a boca, sempre sai bênção da boca da pessoa. E traz tempero, você vai causar. E o sal, ele não só dá sabor, né, gente? Ele não só... Aqui esse sal que está dizendo, além de trazer equilíbrio, ele traz sede de Deus. Sempre quando você come uma comida muito boa, temperada, bem temperadinha, você tem sede. Então, além de trazer equilíbrio, nossa palavra precisa ser temperada com sal, ou seja, seja saborosa a sua presença, seja desejada a sua presença. Sabe, mas as pessoas têm tido uma imagem equivocada de Deus porque as nossas reações, as nossas atitudes, o nosso jeito de falar não faz diferença. Não traz diferença para os ambientes. Não traz cura. E somente alguém que já experimentou ser curado pode trazer cura. Então, às vezes, você ainda não conseguiu ter o equilíbrio certo, o tempero certo das suas palavras, porque você está precisando ser curado. Esse texto de Efésios 5:4 fala de conversas tolas, conversas superficiais. Sabe, esse tipo de conversa é só um estilo de conversa que demonstra que a pessoa que está tendo aquele tipo de conversa está em fuga, está fugindo dos seus reais problemas, das suas reais dificuldades. Porque não é possível você ficar o tempo todo falando palavras baixas, de baixo calão, o tempo todo fazendo brincadeiras obscenas, o tempo todo você sendo engraçado, trazendo obscenidade nas palavras, corrupção nas palavras, superficialidade nas palavras. Se você tem algo tão poderoso que é a palavra na tua mão para trazer vida e morte, para que perder tempo com chocarrices, com palavras tolas, com palavras obscenas? Isso é perda de tempo, isso é fuga. Fuga da realidade. Porque na realidade, na nossa vida, no dia a dia, nós precisamos ter palavras de cura. O jeito nosso de falar tem que ser um jeito santificado, porque nós carregamos o tesouro precioso que é o Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, Fernanda, mas não é eu, é o povo que faz piada demais, é o povo que fala demais. O povo pode falar o que eles quiserem, mas nós que somos servos, que somos filhos de Deus, temos que atentar, porque as nossas palavras são cura para outras pessoas. Sabe aquele ambiente onde todo mundo faz graça o tempo todo, falando palavras? Esse ambiente é para você ser luz. Não é para você ficar corrigindo. Porque você não vai mudar a pessoa, você não vai mudar o ambiente.
Que às vezes você fala assim, então eu tenho que falar pro povo parar de ficar falando obscenidades perto de mim. Não, você tem que ficar perto. E ali você participar sendo luz. Aí você fala, Fernanda, então, mas a Bíblia fala para eu não me assentar na roda dos escarnecedores, o meu prazer tem que estar na lei do Senhor. Esse assentar na roda dos escarnecedores não é se colocar num lugar de santidade, onde as pessoas não têm nem acesso a você, muito menos ao Deus que você conhece. Assentar na roda dos escarnecedores é fazer do mesmo jeito, reagir do mesmo jeito. Jesus, ele, quando esteve aqui no mundo, ele participou das mesas de jantares, foi no contato com as pessoas, porque as pessoas, elas ferem, mas Deus usa as pessoas para curar também. Sabe, muitas vezes nós nos colocamos num lugar de santidade, não, eu não falo besteira, eu só falo palavras, e onde eu estou eu corrijo as pessoas. Tá errado, porque não é assim. Você não tem que obrigar as pessoas a mudarem o jeito delas serem. É para você ser. É você ser luz onde você está. E você, às vezes, sem dizer uma palavra, você vai mudar todo o contexto de um ambiente. Porque o tempo todo, as pessoas não são felizes o tempo todo. As pessoas não ficam rindo o tempo todo. Tem muita dor embaixo de muita palavra solta, superficial, chocarrices, debaixo dessas palavras duras que às vezes as pessoas lançam, tem muita dor embaixo delas. Às vezes a única forma que elas encontram de encontrar um pouco, de anestesiar um pouco suas dores, é falando desse jeito, fazendo piada o tempo todo, rindo o tempo todo, falando obscenidades o tempo todo, porque é disso que elas se alimentam. Mas eu e você que conhecemos o Cristo de Nazaré, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então nós somos a palavra de Deus em movimento. Enquanto muitas pessoas estão dizendo, eu odeio isso, eu odeio aquilo, nas nossas palavras nós vamos encontrar graça, gratidão. Eu me lembro quando eu fiz faculdade de Direito, e eu sempre fui uma pessoa bem ansiosa. Eu estava num semestre, mas eu já estava olhando as matérias do semestre seguinte. E eu me lembro que as pessoas que estavam no semestre na nossa frente vinham falar mal dos professores daquele semestre. Vocês vão ver, o professor fulano de tal, ele é terrível, ele reprova a sala inteira, ele é mau e não sei o quê, matéria é muito difícil. E eu, dentro de mim, eu me dispunha a amar aquele professor que todo mundo achava que era difícil. Eu falava, para mim ele não vai ser difícil, em nome de Jesus. E eu falava para as pessoas, eu falava, em nome de Jesus, para mim ele não vai ser difícil. Essa matéria para mim também não vai ser difícil. E eu começava a dispor o meu coração a não entrar na pilha das pessoas que odiavam aquele professor. Eu falava, eu vou amar esse professor, em nome de Jesus. Porque eu tinha medo, fiquei muitos anos sem estudar, eu tinha muito medo de não dar conta, de não conseguir. Então, eu me dispunha a amar o professor e a amar a matéria. Então, sempre quando eu chegava naquele semestre que as pessoas falavam, eu me tornava amiga do professor. E o professor era uma bênção na minha vida, não era aquela pessoa que eles pintavam para mim. Você entende que quando você decide mudar o seu jeito de falar, que você começa a santificar os seus lábios, você pode trazer à existência o que não existe como Deus faz. Lá em Romanos 4,17 fala, o Deus que dá vida aos mortos chama à existência coisas que não existem como se já fossem. Sabe? E sempre quando esse versículo, às vezes a pessoa escuta, fala, então eu vou trazer a existência do dinheiro, estou precisando de dinheiro, preciso pagar minhas contas, preciso pagar minhas dívidas. Quando você entender que é só dinheiro e Deus, não é difícil para Deus abençoar você e trazer à existência condições para você saldar suas dívidas e entender que não é só dinheiro, Deus está interessado em todo o contexto da sua vida, os seus traumas, as coisas que aconteceram com você, e Ele quer te curar para você ser cura na vida das outras pessoas. E às vezes nós nos perdemos em conversas tolas. Quanto tempo a gente perde em conversas tolas, conversa que não traz graça. Graça não piada de rir, graça é a graça de Deus. Trazer cura.
para o lugar que a gente está convivendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Fernanda, mas assim, as piadas não vai trazer destruição, traz, porque se você carrega a glória de Deus, se você carrega a luz de Jesus, você, num ambiente onde está todo mundo falando eu odeio, você não vai corrigir as pessoas. Não pode falar eu odeio. A Bíblia fala que a gente tem que ser grato. Você está falando com pessoas, às vezes, que não conhecem a Deus, não tem intimidade com Deus, não vai entender o que você está falando. Você vai ser só uma pessoa irritante. E mesmo que você não fale palavrão, mesmo que você não fale obscenidades, se você começa a corrigir, querer mudar as pessoas, você não é uma pessoa transformada. Porque uma pessoa que ela é transformada, uma pessoa que ela é cheia da presença de Deus, ela quer mudar a si mesmo o tempo todo, vigiando a si mesmo. E ela é a graça de Deus em movimento, ela é a alegria de Deus em movimento. E quando ela chega, ela traz vida para o ambiente. E muitas vezes nós, pela a nossa ânsia de querer ser santo, nós queremos ver santidade nas pessoas e não estamos buscando santidade em nós. Nós queremos que os outros mudem. Quando você tem um secreto com Deus, quando você tem uma vida com Deus diária, você não sai por aí querendo que as pessoas mudem. Você sai por aí querendo que as pessoas vejam a mudança em você. Você sai por aí querendo que as pessoas sejam iluminadas pela sua vida, pelas suas palavras. Uma das palavras que mais pode trazer morte para a sua vida e para a vida das pessoas que te cercam é a palavra eu odeio. Quantas vezes você no dia fala eu odeio? Se você decidir amar as coisas que chegam até você, que acontecem com você, ser grato, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas está acontecendo isso, eu quero te agradecer porque alguma coisa o Senhor tem para mim nesse vale, alguma coisa, a minha boca não vai falar chocarrices, eu não vou falar torpeza, não vai sair da minha boca, não vai sair palavra de destruição. Às vezes eu quero mudar as pessoas. Como eu já descobri que na palavra tem vida e morte, quando alguém fala palavra de morte perto de mim, seja família, filhos, marido, ou quando eu estou em algum lugar, às vezes alguém solta algum... Eu quero falar, não pode falar desse jeito. Mas eu não vou corrigir as pessoas, eu vou corrigir a mim. Eu vou mudar o meu jeito de pensar, eu vou mudar o meu entendimento. E a partir de mim, tudo que eu disser, tudo que eu falar vai gerar vida e vai trazer vida. Não fique na superficialidade das conversas, não fique na superficialidade das brincadeiras. É sério, tem pessoas muito feridas debaixo de conversas tolas, corruptas, obscenas. Existem pessoas que estão muito machucadas embaixo dessas palavras. E quando você entra na onda e começa a falar como todo mundo fala, você não está trazendo à existência no ambiente a vida que está faltando naquela conversa, a cura que está faltando naquela conversa. Para terminar essa live, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, gente, é o versículo que mais fala o meu coração e que é o motivo pelo qual eu criei as minhas páginas, o meu canal. O nome da minha página é Palavras Curam. E esse versículo é a base que sustenta toda a minha missão e todo o meu objetivo de vida, que é trazer vida para as pessoas. Lá em Provérbios 18, 21 fala: a vida e a morte estão no poder da língua. Quem a ama, comerá do seu fruto. Se você vive com palavras, com obscenidades na sua boca, com torpezas, né? Falando palavras de morte, eu odeio isso, eu odeio aquilo. E são sementes, e é o que você está plantando e é o que você vai colher. Você vai colher dificuldades das palavras de morte que você lança, que você planta. A morte, ela vem primeiro para você, primeiro morre aqui dentro. Depois você começa espalhando morte para quem te cerca. Toda vez que
que às vezes eu vejo as pessoas conversando, mas tá difícil demais o Brasil, né? A economia, o governo, tá difícil demais e vai ficar pior. A Bíblia diz que vai ficar pior, Fernanda. Não sou eu que estou dizendo, a própria Bíblia fala que virão tempos difíceis, mas a mesma Bíblia diz, a mesma, diz que onde abunda o pecado, a graça de Deus, ela superabunda, e você tem que se agarrar, não às dificuldades e às coisas difíceis que irão acontecer na nossa vida. Que não vai ter facilidade para a nossa vida, não. Para os nossos pais foi difícil, para nós também vai ser, para os nossos filhos também vão ser. E você chegou até aqui. E assim como Deus cuidou de você, cuidou dos seus pais, cuidou de você, vai cuidar dos seus filhos. E você precisa trazer à existência palavras que transmitem graça, palavras que transmitem cura. Se nós cairmos nas rodas de conversas e ficarmos presos às catástrofes, às coisas difíceis que vão acontecer, nós não vamos experimentar a agradável, a perfeita vontade de Deus. Porque para que a gente experimente a perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos mudar o nosso entendimento. Quando a gente muda o nosso entendimento, o que é? Nós não vamos confiar no que a gente está vendo, no que a gente está ouvindo. Nós vamos confiar no Deus que nos criou. E nós vamos usar a nossa palavra para ser temperada com sal. O que é temperada com sal? Trazer equilíbrio, trazer sabor às pessoas. E muitas vezes a Igreja de Cristo, ao invés de trazer leveza para a vida das pessoas, tem trazido mais peso, mais condenação. Isso não é tarefa nossa. Condenar o mundo, apontar o mundo e condenando o tempo todo não é tarefa nossa, essa é tarefa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado e do juízo. Nós somos sal e nós somos luz, nós trazemos sabor, nós trazemos equilíbrio ao ambiente, nós somos luz. A nossa luz não é pra gente pegar um holofote, olha lá, ó, aí tá vendo? Você tá vendo seu pecado? Aí, ó, enxerga seu pecado. Não somos nós que vamos convencer as pessoas que estão falando errado, que estão falando obscenidades e precisam mudar. Do mesmo jeito que Deus derramou luz nas suas trevas e você enxergou a sujeira da sua vida, o que você precisava ser limpo. Você decidiu escolher ser limpo pelo sangue precioso de Jesus. Então apenas seja luz. A luz não sai som, a luz não sai nenhuma palavra da luz, mas ao mesmo tempo ela fala tanto. Ela fala tanto. E olha a velocidade que tem uma luz. A própria ciência fala da velocidade incrível que tem a luz. Só que nós atrapalhamos, muitas vezes nós atrapalhamos que a luz de Jesus chega com rapidez no nosso trabalho, na nossa casa, no lugar que a gente vai, por causa das nossas palavras, por causa do jeito que a gente fala. E hoje Deus convida a mim e a você para mudar o nosso jeito de falar, para mudar o nosso entendimento, para que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas vezes você sabe que você está errado? Você sabe que você está errado. Quando alguém vem e aponta um erro seu, dói demais. E a gente não aceita, a gente fica brava, a gente quer se defender. Porque é uma pessoa que está falando o nosso erro. É um ser humano que erra como eu, que está apontando o dedo na minha cara. Mas quando Deus fala, Ele provoca uma vontade de mudar dentro de mim. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele não só nos mostra onde nós precisamos mudar, Ele não só nos revela o nosso pecado, mas Ele coloca dentro de nós o querer e o realizar. Tem um versículo, eu vou colocar na legenda, fala assim, é Deus quem efetua dentro de nós o querer e o realizar. Sabe? Às vezes nós nos tornamos crentes repelentes. Eu falo isso aqui em casa. Porque nós ficamos querendo mudar o jeito das pessoas falar. Aí você fala assim, Fernanda, você não tá fazendo essa live aí querendo mudar meu jeito de falar? Eu quero muito que você mude.
Mas eu tenho experimentado. Essa live é um testemunho de como eu tenho experimentado e comido o resultado das palavras que eu tenho falado. E tem sido muito bom, sabe? Eu não fico tentando mudar as pessoas. Pelo contrário, eu fico olhando para mim, eu olho para mim e vejo o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso ser transformada, para eu ser luz, para as pessoas se sentirem iluminadas no caminho delas. Eu preciso mudar tanto, tem tanta coisa que eu preciso caminhar com Jesus mais de perto, para que o Espírito Santo revele para mim onde eu preciso mudar. E eu quero trazer essa palavra para você hoje. Cuidado com o seu jeito de falar, sabe? Não é excluindo, falar, eu trabalhei num ambiente totalmente não cristão. E eu me lembro muitas vezes que às vezes eles começavam a fazer piadas, a contar coisas obscenas, eles olhavam para mim e falavam assim, ô Fernanda, desculpa, a gente não viu que você estava aí. Eu falei, não, pode continuar. Mas a minha presença incomodava. Falei, não, a gente está falando essas coisas. Eu nunca falei que não podia falar. Então, não se preocupe, não fique tentando mudar as pessoas, mude você mesmo, mude o seu entendimento. A palavra de Deus em Romanos 12, 1 fala, acho que transformai-vos a renovação da vossa mente. Você tem que mudar você, o seu entendimento. E a consequência dessa sua mudança de entendimento vai trazer para você palavras de cura para o mundo, palavras de vida, não de morte. As pessoas vão ter prazer de estar perto de você, porque você não fica apontando o erro delas. Você ora por elas, você clama pela vida delas, e você ali, você está sendo luz, e o Espírito Santo é que vai convencer do pecado e do juízo. Não tente mudar as pessoas, o jeito das pessoas falar, deixa as pessoas falarem como elas quiserem, mas você só vai falar palavras que transmitam graça. Aqui está falando, a sua palavra não que a sua palavra não cause destruição, mas que você tenha palavras que sejam úteis para edificação. O que é edificação? Para construir a vida das pessoas. Da onde que o crente vai e concorda que no mundo está cada dia mais difícil? Que vai ficar pior? Isso não é uma palavra que traz edificação, que vai construir as pessoas, que vai tornar as pessoas melhores do que elas são. Você pode até admitir, realmente. Inclusive, Jesus até prometeu para nós que no mundo a gente teria aflição, mas também prometeu que ele venceu já, ele já venceu. A nossa história já tá pronta, já está conquistada. Basta a gente escolher estar na presença e cheios da presença o tempo todo, que nós não vai ser pesado esse tempo difícil para nós. A política está muito difícil, o Brasil está muito difícil, vai ficando pior, e a Bíblia falou que vai ser pior. E Jesus falou para você que vai ser leve. Porque ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, você vai trazer palavras que vão edificar as pessoas, construir as pessoas. As pessoas já são pessimistas por natureza. As pessoas já têm palavras de destruição suficiente na cabeça dela para você chegar e reforçar essa palavra de destruição. Nós, como Igreja de Cristo, as nossas palavras, elas precisam ser palavras de edificação e não de destruição. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. Provérbios 18, 21, que é o versículo que dá todo sentido ao meu ministério, à minha missão e à missão de cada um de nós, com certeza. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem ama usar vai comer do fruto dela. Que fruto que você tem comido? Isso é fruto de coisas que você disse lá atrás. Tudo que você plantou lá atrás, você está colhendo hoje. Você quer colher frutos diferentes? Então comece a falar diferente. Principalmente, crente não usa a palavra eu odeio. Jesus nunca usou essa palavra. Eu odeio fulano, eu odeio essa comida, eu odeio essa roupa, eu odeio. Que as nossas palavras sejam palavras agradáveis a Deus. O salmista mesmo diz assim, que as palavras da minha boca
e o meditar do meu coração sejam todas elas agradáveis a Ti. Ó meu Deus, o meu resgatador, o meu salvador. Que Deus abençoe seu dia. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Obrigada, Kátia. Que bom. Deus abençoe sua vida e a vida de todos aqui nessa live. Vocês são um presente de Deus na minha vida, tá? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus irmãos diante do Senhor. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos cura. Em nome de Jesus, purifica os nossos lábios, o nosso entendimento. Nos ajude a mudar o jeito de falar. Espírito Santo, o Senhor tem esse poder. O Senhor tem o poder de realizar em nossa vida o tanto querer quanto realizar. Nos ajude a entender o poder que tem a nossa palavra. Nossa palavra pode destruir, mas também pode construir. Eu, como tua serva, quero construir. Tudo que o diabo destruiu na vida dos meus irmãos, eu quero ajudar a reconstruir. Tudo que tiver em ruína no mundo, que o Senhor me colocar, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero construir. E que os meus irmãos consigam entender o poder que tem a palavra deles. E começam a falar palavras que edificam, mudar o jeito de falar, trazer luz, trazer vida. Não ficar querendo mudar as pessoas, porque nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. Então nós queremos ser este vaso tão insignificante, um vaso tão pequeno, mas que carrega a presença do Espírito Santo, que pode trazer sabor às conversas, aos ambientes, pode trazer vida e pode trazer sede pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Onde você está enfermo, você está com alguma dor no seu corpo? Coloca a mão aí. Colocou? Eu ministro cura sobre você agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Se a sua dor é na alma, seu coração está machucado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que todas as correntes que te prendem sejam quebradas neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Para quem está perguntando meu nome é Fernanda Matos. E é uma honra estar aqui servindo a sua vida preciosa. Essa live vai ficar salva no Instagram. Quem está aqui no TikTok, procura lá no Instagram Palavras Curam, vocês vão me encontrar. Também na página principal tem é só clicar lá no Instagram que vai direto para a minha página. Obrigada pela presença de vocês. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Um abraço para cada um de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.